E aí, galerinha do bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que Deus esteja envolvendo a todos vocês no seu amor, nas suas bênçãos de paz, saúde, harmonia, de equilíbrio. Todos vocês e todos os seus familiares, todos os lares, que Ele, Deus, esteja presente na vida de todos nós. Comigo tudo ótimo. E aqui estamos novamente para aprendermos um pouquinho mais e é com grande alegria, com muita satisfação, que nós então hoje vamos estudar um pouquinho mais os ensinos de Jesus, para a gente poder estar mais pertinho dele, mais pertinho de Deus. Olha que maravilha! Muito bom isso, não é? É muito bom ter vocês conosco. Vamos então começar a nossa aula com a nossa prece inicial? Vamos lá, tio Fábio? Vamos fazer a nossa prece? Convidamos a todos nesse instante para a nossa prece de abertura. Vamos concentrar, buscar Jesus. E Jesus nos abençoe uma vez mais. Que o Senhor possa nos inspirar, possa dilatar a nossa capacidade de entendimento, que cada um nesse instante, Jesus, possa dedicar esse momento com muita atenção, com muita boa vontade, possa entender um pouco mais do seu Evangelho e que esses ensinamentos sejam úteis para todos. Pedimos que abençoe cada evangelizando em seus lares, abençoando toda a sua família. Agradecido, Senhor, rogamos as suas bênçãos e que assim seja. Então, Simone, hoje, nossa aula, uma aula muito importante, né, que vamos falar de um processo que acompanha todos nós quando estamos encarnados. Não tem como a pessoa fugir desse processo, porque ela faz parte das leis sábias de Deus. É um processo natural, um processo simples, que sabemos que estamos aqui na Terra todos com um objetivo único, que é a perfeição. E estamos aqui de passagem, que um dia retornaremos para o nosso verdadeiro mundo, a nossa verdadeira pátria espiritual. Nós iremos reencontrar novamente com os nossos familiares, nossos amigos. Então, vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a desencarnação. Isso mesmo, desencarnação. O que é isso? Isso é de comer? De passar no cabelo? O que é isso? Mas é claro que vocês sabem. Vocês já viram falar sobre isso, desencarnação. Nas aulas de evangelização. Hoje nós vamos ver o que o Allan Kardec fala sobre a desencarnação, o que os espíritos nos ensinam. E nós vamos ver que o Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 134, fala assim, pergunta assim para eles: o que é alma? Vocês sabem o que é alma? Os espíritos responderam a Kardec assim, a alma é o espírito encarnado. Alma é o espírito encarnado? E aí Kardec, para poder esclarecer melhor, ele pergunta na 134A: e o que era a alma antes de se unir ao corpo, então? Aí os espíritos respondem: um espírito. Então vocês viram? Quando nós estamos encarnados, nós falamos alma, né? Quando antes de nós unirmos ao nosso corpo, antes de nós encarnarmos, nós falamos espírito. Por isso que tem pessoas que falam alma, uns falam espírito. Então, quando nós estamos encarnados é o quê? Quando nós estamos aqui na Terra, nós somos compostos de espírito, perispírito
e o nosso corpo. Também vocês já viram falar sobre isso, né? Vocês já aprenderam. E o nosso perispírito liga o nosso corpo através dos laços fluídicos, né? E ainda possuímos o fluido vital que mantém o nosso corpo vivo. Então, além de ter esses laços fluídicos que ligam o nosso perispírito ao nosso corpo, nós temos o fluido vital que mantém este corpo vivo. Sem o fluido vital, nós não estaríamos vivos. Sem esses laços fluídicos, nós não estaríamos aqui ligados na Terra, nós estaríamos mortos. Vamos ver um vídeo que vai explicar melhor sobre o que é espírito, perispírito e corpo para vocês relembrarem? Vamos lá? Prestem bastante atenção! Vocês relembraram sobre o que é corpo, espírito e perispírito? Tenho certeza que sim, que deu para vocês entenderem melhor sobre essa questão de estar ligadinhos o nosso perispírito ao nosso corpo, ao nosso espírito. Mas nós falamos que quando nós estamos encarnados, né? Nós temos o nosso corpo, nosso perispírito, né? Ligadinho um ao outro. Mas para a gente encarnar, como que se dá esse processo da encarnação, Fábio? Como que funciona esse processo? Mais ou menos, o que o Kardec explica sobre esse processo da encarnação? Então, o processo da encarnação funciona mais ou menos assim, de acordo com as informações contidas lá no capítulo 11, item 18, do livro A Gênese, Encarnação dos Espíritos. Lá está bem explicado. Coloca que quando nós vamos encarnar ou reencarnar, o que acontece? Vai haver a formação de um corpo aqui na Terra. Então, após a concepção ali do óvulo com o homem e a mulher, o que vai acontecer? O perispírito daquele espírito vai se ligar àquele óvulo, e aqui explica que ele vai se ligar molécula a molécula. Então, aquele perispírito, o meu perispírito, vou dar o meu exemplo, ele vai se expandir, vai se formar um laço e vai ligar-se àquele óvulo. E aí, à medida que o corpo dentro do útero da mãe vai se desenvolvendo, o meu perispírito aqui vai encurtando, porque vai dar uma nova forma de um corpo físico aqui na Terra. Então é assim que acontece. O perispírito vai dilatar-se ali num laço fluídico que se liga ao óvulo. Aquele óvulo vai começar a desenvolver. A gente sabe que são 9 meses para a criança se desenvolver. Então, a partir do momento que ela vai desenvolvendo, é o perispírito que está se expandindo, que está dando forma àquele corpo.
Então esse perispírito é ligado àquele corpo molécula a molécula, assim explicado. E precisa do fluido vital, o fluido vital que está dando a vida para o ser orgânico. É assim que acontece o processo da encarnação. A união do espírito com aquele corpo, ela só se completa com o nascimento. Temos que entender isso. Então, quando a criança chorou aqui no mundo, está completa a união do espírito com aquele corpo. Com o nascimento é que se dá a completa união. Pois bem, então, nós devemos lembrar que a morte é um ato pelo qual nós vamos nos libertar desse corpo material. Esse corpo que nos serviu de instrumento durante a nossa vida toda aqui na Terra, que foi útil para nós, mas com a morte nós nos libertamos dele. Quando nós nascemos, nós nos encarnamos. Quando nós morremos, nós nos desencarnamos. Então, nascer, encarnar, morrer, desencarnar. Mas lembrando que o que morre? Somente o corpo material. O nosso espírito nunca morre porque nós somos imortais. Então nós nunca morremos porque somos espíritos imortais. O que vai morrer é o nosso corpo. Mas qual que é essa diferença entre morrer e desencarnar? Olha, a gente está falando sobre encarnar, desencarnar, morrer. E qual que é a diferença, Fábio? Morrer, desencarnar, existe uma diferença sobre isso? Boa pergunta essa sua, né, Simone? Será que morrer e desencarnar é a mesma coisa? Porque tem gente que, assim, acontece uma morte no dia e fala assim, meu parente desencarnou, fulano de tal desencarnou. Será que é a mesma coisa? Então, para nós espíritas, sabemos que são termos diferentes. O que é morrer? Morrer é acabar a vida física, a nossa vida aqui no corpo físico nosso. É o nosso corpo acabar ali o fluido vital dele. Acabou a vida orgânica, isso é morrer. Então, quem morre é o corpo. Agora, o que é desencarnar? Desencarnar vai ser a libertação do espírito para ele regressar à sua verdadeira pátria. Desencarnar significa o espírito desligar-se daquele corpo material. É aqueles laços fluídicos se romperem. Então ele não tem nada ligando o perispírito ao corpo. E isso é desencarnar. Ok? Ah, então tá certo, né, Fábio? Então a morte é a destruição do nosso corpo físico. Esse corpo físico é o envoltório mais grosseiro que nós temos, né? Então morre somente esse corpo físico, esse envoltório. Nós falamos sobre o processo da encarnação. O que o Kardec nos falou, nos explicou sobre, né, esse processo da encarnação, que está lá na Gênesis, né? Lá no capítulo 11, né? Na encarnação dos espíritos. Mas, Fábio, como que é o processo da desencarnação? Como que funciona esse processo? Tem como de você nos explicar aí mais ou menos como que é esse processo? O que Kardec fala lá na Gênesis também, lá no capítulo 11? O que ele está falando sobre esse processo da desencarnação? Dando continuidade ao capítulo 11, item 18 da Gênesis, lá na encarnação dos espíritos, a gente viu o processo da encarnação, né? O espírito, o perispírito se ligando ao corpo, molécula a molécula. Agora, no processo da desencarnação vai ocorrer diferente. Agora o perispírito vai ter que se desligar, vai ter que romper aqueles laços fluídicos que ligavam o perispírito ao corpo. Então, o processo de desencarnação é esse.
é o desligamento desses laços fluídicos que une o perispírito ao corpo. Olha só, eu entendi, Fábio, que o Kardec você nos explicou aí. Então quer dizer que quando o nosso corpo físico não nos oferece mais possibilidade de a gente permanecer aqui na Terra, o que acontece? O perispírito, então, quer dizer que o perispírito desliga dele, né? E assim o nosso espírito vai retornar ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira morada, né? Aqui na Terra nós estamos como se fosse uma viagem, nós estamos de passagem até chegar o momento certo de nós retornarmos para a nossa casa, né? Então, com a morte, né, quando esse envoltório aqui, esse corpo já não mais tem como dele estar na Terra, então quer dizer que se desliga, né? O perispírito se desliga dele. Quando a gente morre, aí o nosso espírito volta ao mundo espiritual. Mas, então, Fábio, quer dizer que quem morreu desencarnou? Quem morreu desencarnou. E os dois processos ocorrem ao mesmo tempo? Fala isso aí para nós, explica para nós, porque parece que tá assim meio, ainda tá um pouco confuso. Nos esclarece um pouquinho aí mais sobre isso, por favor. Não, Simone, a morte e a desencarnação não ocorrem simultaneamente. São processos distintos, né? A gente encontra isso aqui no Livro dos Espíritos, na questão 155A, na explicação dos Espíritos, colocando que a desencarnação é um processo que ocorre gradualmente. E vai depender esse processo de ser lento, de ser demorado, de ser muito rápido, é de indivíduo para indivíduo. Mas o que mais atrapalha essa desencarnação, o que mais atrapalha é o nosso apego à matéria. O que mais atrapalha é aquilo que estamos ali fazendo no tocante, a busca de prazeres materiais, de sensualidades, preso, né, aos nossos egoísmos, às nossas vaidades, às nossas cobiças. Então isso aí é que vai atrapalhar esse processo de desencarnação. Por isso que os Espíritos colocam aqui, que pode ser de alguns dias, de algumas semanas, de alguns meses, até anos, até. Vai depender muito do processo evolutivo do Espírito, porque se a gente pegar a desencarnação de Chico Xavier, a gente vai ver ali que foi instantânea. E quem vem receber ele? Espíritos de luz, pode ser até mesmo Jesus. E aí? Então, cada caso é um caso, mas não ocorre simultaneamente. São processos diferentes. E assim, o que a gente tem que ficar atento, que os Espíritos nos ensinam, é que quanto mais a gente desenvolve em moral, em inteligência, mais nós vamos ter facilidade nesse processo de desencarnação. Mais vamos nos aprimorar nesse sentido de facilitar esse rompimento dos laços. Quanto mais valorizarmos coisas materiais, bens materiais, a vida material em si, mais dificultamos o processo de desencarnação. Tem gente que morreu e ainda não desencarnou, está ali, sofrendo. Aqui os Espíritos colocam que fica sentindo até os vermes corroerem o seu corpo. Por quê? Porque ele ainda não ajudou no seu processo de desencarnação. Então, quer dizer que quando nós nos desprendemos do nosso corpo, né? Quando nós morremos, que o nosso perispírito se desprende do nosso corpo, quando eu falei sobre os laços fluídicos que é ligados o perispírito ao corpo, quando esses laços fluídicos se desprendem, o que acontece conosco? Como que nós vamos estar? Bom, aí depende, né? Depende da encarnação, da vida que nós tivemos, de como nós fomos aqui, como que nós agimos, de que forma. Se nós fomos uma pessoa
aquela pessoa totalmente material, que só se preocupou com o seu corpo material, só se preocupou com ter casa, ter dinheiro, com essas coisas, o que vai acontecer? Vai ser esse desprendimento, esses laços fluídicos para se soltarem, vai ser muito lento. Por quê? Porque o espírito vai sentir muita falta do seu corpo, porque só se preocupava com o material, né? Só se preocupou com isso, não se preocupou com mais nada, né? Então, esse sofrimento é um sofrimento que poderia ser evitado, é um sofrimento desnecessário. Como que a gente evita isso? Quando nós temos a consciência que essa vida aqui não é para sempre, que esse corpo, né, os bens materiais que nós temos, isso aí vai acabar. Vai chegar um dia que você não vai mais ter ele. Então, nós temos que nos preocupar com o nosso espírito, nós temos que cuidar do nosso espírito. É errado a gente cuidar do nosso corpo, se alimentar bem, fazer exercício físico, estar bem, saudável? Não, porque o nosso corpo é um instrumento para o nosso espírito. Nós precisamos dele saudável para nós continuarmos vivendo, mas nós devemos cuidar do nosso espírito através das nossas atitudes, das nossas orações, das nossas leituras edificantes, da nossa conduta. Dessa forma nós não sentiremos tanto quando nós formos fazer este desprendimento, quando for o momento da nossa morte e nos desprendermos do nosso corpo físico. Quando a gente tem esse desprendimento, quando ocorre o desprendimento, nós passamos por uma perturbação, que nós chamamos de perturbação espiritual. De que forma é essa perturbação, Fábio? O que o Allan Kardec fala sobre essa perturbação espiritual? Simone, essa perturbação espiritual, ela é normal o espírito passar. Então nós temos que entender isso. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós vamos ficar como que aturdido, como que meio ali anestesiado. Então é normal ficarmos ali meio num estado ali de sonolência. É normal. Então os espíritos, eles questionam. Allan Kardec questionou os espíritos se a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Questão 163. E eles responderam que imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então está falando, ter consciência imediatamente, não é bem o termo. É normal essa perturbação, certo? E essa perturbação, ela vai variar, como a gente já falou, do processo da desencarnação, vai variar de indivíduo para indivíduo. Aquele que já é mais purificado, que se reconhece quase que imediatamente, pois ele já libertou da matéria que estava prendendo ele aqui na Terra. Então esses mais elevados, como não estão presos aqui na matéria, estão mais purificados, então eles têm mais consciência de si mesmo. Aqueles que estão presos aos vícios materiais, aos vícios morais, esses têm mais dificuldade dessa sua consciência, mas a perturbação é normal. E o Allan Kardec também, Fábio, lá na questão 165, né, ele fala assim, que o conhecimento do Espiritismo, quando nós conhecemos o Espiritismo, nós estudamos o Espiritismo, se esse conhecimento vai exercer alguma influência sobre a duração dessa perturbação, essa perturbação vai ser longa, vai ser curta, como que vai ser essa perturbação para aqueles que têm conhecimento do Espiritismo? E aí os Espíritos respondem a Kardec assim, que tem uma influência muito grande. Por quê? Porque nós estudamos e já aprendemos sobre essa perturbação. Então nós já entendemos a situação em que nós vamos passar. Quando nós desencarnamos, quando nós nos desprendemos do nosso corpo, nós já sabemos que nós vamos passar por uma perturbação. Então, mas o que importa não é conhecimento não, é se nós temos a consciência pura, se nós fazemos o bem, se nós praticamos o bem, que isso sim vai ser uma grande influência
que vai fazer com que que nós então não sintamos tanto essa perturbação. Não é só conhecimento, é fazer o bem, estar com a consciência pura, certo? Então, quando ocorre a morte, quando nós passamos por esse momento, tudo no início é confuso para nós. Tudo, a gente precisa de tempo para a gente entender, a nossa alma entender o que está acontecendo, né? O nosso espírito ter o conhecimento daquilo que está ocorrendo com a gente. Nós vamos ficar aturdidos, nós vamos ficar como uma pessoa assim que dormiu muito, um sono muito profundo, né? E acorda assim aturdido, né? Sem saber, desorientado, sem saber o que está acontecendo, procurando então orientar, ver o que ocorre, o que está acontecendo, o que é aquilo. E aí, à medida que a gente vai adquirindo lucidez, as nossas ideias vão voltando, a nossa memória do passado volta. E aí, à medida que nós vamos deixando o nosso corpo, essa influência do nosso corpo, essa influência do material aqui da Terra, quando a gente abandona, que a gente termina de, né, desprende de totalmente, né? Isso aí então vai ajudar a que essa perturbação possa melhorar. Então vai dissipar então a névoa aí que tá escurecendo os nossos pensamentos, e nós vamos ter mais conhecimento, mais entendimento daquilo que nós estamos passando. E essa perturbação então, Fábio, que ocorre depois da morte, como que varia essa perturbação? Quanto tempo eu vou ter essa perturbação? Essa perturbação, ela não tem assim um tempo determinado, não. Como o próprio processo da desencarnação que vimos, essa perturbação pode ser curta, pode ser longa, pode ser de algumas horas, de dias, de meses, de anos. Então vai depender do espírito. É algo individual, algo relacionado com as nossas conquistas. Tem espírito que não sofre nada. Tem espíritos que já sofrem muito. Mas é o que eles colocaram. O progresso moral, o desenvolvimento intelectual, o nosso viver aqui na Terra, de praticar o amor ensinado por Jesus, o fora da caridade não há salvação. Isso é que vai fazer a diferença no sentido de nos libertar dessa perturbação espiritual e também de acelerar o nosso processo de desencarnação. O que nós temos que chamar a atenção aqui, que o próprio Kardec coloca, é que tem situações que são diferentes. Aquelas mortes violentas, os suicidas, aqueles que são assassinados, esses aí, os processos de perturbação, já vai ser algo mais complicado. Por quê? Uma pessoa que tira a própria vida, o que ela acredita? Que não existe vida após a morte. Então ela tira a sua vida e ela continua vendo o seu corpo ferido. Ver que continua existindo, né? Que ela está ali pensando, vendo as coisas. O que acontece? Ela vai achar que está viva ainda. Então vai levar uma vida como se estivesse vivendo novamente. E ela está passando por uma certa perturbação, vai sentir dor, vai rever aqueles momentos de crueldade. Então são casos mais assim especiais e que o tipo da perturbação é mais complicado. Mas uma pessoa que leva uma vida mais espiritual, uma pessoa que procura cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, que tem um bom relacionamento, valorizando o amor como uma ponte que liga ele às pessoas, então essa pessoa vai ter uma perturbação espiritual menor, que seja ali de algumas horas. Então o que nós temos que entender é que essa perturbação existe. Então, essa perturbação que vem depois da morte, para aquela pessoa que faz o bem, aquele
aquele ser humano, aquele espírito bom, né? Aquele ser humano bom, que pensa nas pessoas, que ama, que segue os ensinos de Jesus, para ele vai ser uma coisa mais calma, mais tranquila, vai ser como se ele estivesse dormindo e acorda de um sono tranquilo, calmo, né? Agora, aqueles que não, que são muito egoístas, aqueles que são voltados para o mal, aqueles que não pensam no semelhante, no seu próximo, não faz o bem, aí essa perturbação vai estar cheia de ansiedade, cheia de angústias, e à medida que ele vai vendo o que está ocorrendo, quando ele se situa, opa, eu morri, eu já não estou mais vivo, então aquilo vai aumentando à medida que a gente, né, à medida que ele, né, o ser humano que ainda está muito arraigado ao mal, às coisas ruins, então ele vai aumentando essa ansiedade, essa angústia, né, por tudo isso. Então, por isso que nós devemos sempre procurar fazer o melhor, sermos melhores para quando nós morrermos, né, for passar por essa perturbação, a gente estar calmo, tranquilo. Mas tem também aquelas mortes coletivas, né, por exemplo, acidentes, né, avião, carro, ou outro, um terremoto que morre muitas pessoas, né. Então, os espíritos observaram e nos esclarece assim, que aqueles que morrem ao mesmo tempo, quando eles saem, se são desligados, acontece essa perturbação, eles nem percebem, né, que eles morreram. Tal foi assim o choque daquele momento. Então, o que eles vão estar? Eles vão estar perturbados, e aí só que cada um vai para o seu lado, porque eles vão se preocupar com aquilo que interessa. Então, não quer dizer que eu morri junto com outras pessoas e eu vou ficar junto com as outras pessoas, não. Eu vou, depois, à medida que vai ocorrendo a perturbação, eu vou fazer o que mais me interessa. Então, sobre a desencarnação, galerinha, era isso que nós queríamos passar para vocês, estar explicando para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, espero que tenha sido clara a nossa aula. E como vocês puderam perceber, nosso querido amigo, né? Nosso querido evangelizador, meu querido irmão, infelizmente não pôde estar aqui comigo, né? Devido a esse vírus, né? O Covid, mas rogando a Deus que ele possa se recuperar juntamente com toda a sua família. E por isso que dessa forma que nós estamos fazendo assim, como vocês já devem ter percebido. Então eu quero aqui mandar um grande beijo a ele, a Aline, aos meus queridos sobrinhos. Beijo de paz, de saúde e refazimento. E um grande beijo a vocês, galerinha, que vocês tenham gostado. Não esqueçam então de curtir aí, ó. Vai lá, aperta lá, dá um clique, compartilha. E espero que vocês tenham gostado, rogando a Deus que possamos estar juntos novamente na próxima aula e que todos esses ensinamentos tenham sido úteis não só a vocês, mas a todos nós. Um grande beijo, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau. E assim, com essa aula de hoje, nós só queremos deixar bem claro que desencarnar é um processo natural. O que nós temos que fazer é procurar ter um bom desencarne, porque sabemos que quando nós desencarnamos, nós somos recebidos pelos nossos parentes, pelos nossos amigos espirituais. O problema é a sintonia nossa. Talvez nós não estamos percebendo aquela ajuda, porque a nossa sintonia é diferente. Então vamos procurar valorizar mais os ensinos de Jesus, valorizar a busca de bons pensamentos, cultuar bons sentimentos, porque isso é que vai nos ajudar a termos um bom desencarne. Então a desencarnação, ela exige de nós. Ela não depende da religião,
ela não depende do pai ou da mãe, ela depende de nós. É aquilo que nós estamos fazendo. As minhas ações, o meu jeito de ser, as minhas sensações, os meus sentimentos é que vai determinar o meu processo de desencarnação. Então vamos buscar modificar o nosso jeito de ser. Vamos valorizar os ensinos de Jesus para termos um bom desencarne. Para facilitar o trabalho dos amigos espirituais que vêm realizar o processo de desencarnação. E assim, que esses ensinamentos sejam úteis para todos nós e desejo a todos uma boa semana. Tchau, tchau.